meu povo aí de casa! Programa da Regina, que segue aqui em um dos estúdios fotográficos da nossa parceira Up Models, aqui em Porto Alegre. Tá começando cheio de assuntos interessantes. Hoje nós vamos conhecer as novidades em tratamentos estéticos para os dentes. A pandemia tá durando mais, do que a gente pensava. Bom, Virgínia Lobato Flores vai nos trazer dicas de como renegociar as dívidas ou rever os contratos que já foram renegociados. O Léo Fernandes fala sobre a importância de se ter uma reserva financeira de emergência, e como aplicá-la. Silvia Goulart conta pra gente como funciona um casting, a palavra aí tão falada no mundo da moda. Falando em moda, o Adriano Sescani traz as roupas que não podem faltar no guarda-roupa masculino. E também, claro, vocês já sabem que vão assistir depois do programa da Regina. Bom, o Ale Salser tem uma dica, como sempre, de filme muito bacana para curtir no final de noite. A música do programa fica por conta do Léo Vargas. Não sai daí, programa da Regina tá só começando. E agora nós vamos falar justamente disso, do seu sorriso. Gente, e como mudou de uns tempos para cá, Tudo que a gente pode aí mostrar hoje no nosso sorriso, os tratamentos, as novidades. Por isso que a gente está trazendo aqui hoje o Dr. Luciano Giulo, que é ortodontista. Tudo bem, Luciano? Tudo jóia, Seja muito bem-vindo aqui. Muito obrigado. Ao programa da Regina. Fico muito feliz pelo convite, muito obrigado. Imagina, e sabe que a gente está horas para falar mesmo sobre isso, sobre essa questão dos dentes, porque eu não sei, eu acho que foi o serviço que mais mudou ao longo de todo o tempo. E eu quero começar pela história dos aparelhos, porque quem não lembra, quem tem mais de 30 anos já lembra daqueles aparelhos de metal, e que dava, inclusive, não só uma impressão estética ruim, como parece que doía, Sim. De lá pra cá, quer dizer, muita coisa já mudou, claro. É isso? Que etapas são essas que a gente passou aí, até chegar no Invisalign, que é o que a gente vai falar depois? Olha, Regina, assim, é bem interessante. A gente, antigamente, a gente tem essa lembrança, da nossa adolescência e da nossa infância até, com esses aparelhos metálicos que existem até hoje, tá? Ainda tem pessoas que colocam esses aparelhos? Ainda tem pessoas que optam por colocar. Por causa do custo, que é mais barato? Por causa do custo, que é mais barato, e também tem alguns adolescentes que ainda gostam daquela história de trocar a cor da borrachinha. Mas com a evolução dos anos, a evolução dos materiais que foram sendo usados, os alinhadores invisíveis, hoje em dia, conseguem entregar um resultado da mesma qualidade que o tratamento com ortodontia fixa e com uma série de vantagens que a gente pode comentar aqui, mas... Podemos comentar já. Inclusive, tu trouxeste aqui, Trouxe, um exemplo, pedi para tu mostrar aqui para a nossa câmera, que são esses invisíveis. Isso. Todo mundo pode usar esse tipo Todo mundo pode usar. Vamos abrir e virar para a câmera lá. Esse aqui tem uma vantagem que os aparelhos fixos, esses daqui, os convencionais, tá? Que eu até trouxe um vermelho e azul para não ter briga. Para não dizer Grenal, gente, também. Esses daqui tem a desvantagem que em dentição mista, que significa ainda a presença de dentes de leite na boca, esse aparelho aqui não pode ser usado. No entanto, o Invisalign, existe uma modalidade de tratamento dentro do Invisalign que é o Invisalign First, que é específico para jovens e adolescentes com a dentição mista, ou seja, alguns dentes permanentes e alguns dentes de leite. Então a gente já consegue preparar esse jovem para um futuro tratamento ou até livrá-lo de um tratamento futuro pela preparação que o Invisalign consegue entregar, ou seja... Fica mostrando paradinho um pouquinho para minha câmera, porque não parece que tem ali um aparelho, mas tem. Tem, eu posso inclusive tirar aqui para mostrar Por favor, vamos tirar, porque realmente não parece que está ali, E uma coisa que é legal, porque tu falaste antes das crianças e dos adolescentes, mas esse tipo de material também está sendo usado muito para adultos, Sim. Pessoas que depois de um certo tempo resolveram fazer algum tipo de correção. Voltando lá no início que eu estava te explicando dos brackets, essa demanda dos brackets estéticos surgiu exatamente por isso, porque os adultos tinham essa vontade de corrigir os dentes, alinhar os dentes, e tinham essa dificuldade de aparecer no trabalho, de aparecer no seu círculo social,
com aqueles brackets metálicos. Então a ortodontia evoluiu para os brackets estéticos, que continuam sendo muito semelhantes a esses que eu mostrei, só que eles são de alguns materiais como porcelana, como safira, são materiais super transparentes. Mas o sistema continua sendo o mesmo, continuam existindo os brackets, continuam existindo os fios, continuam acontecendo aquelas urgências chatas, continua aquela dificuldade de higienização, que o fio dental não passa, que a escova não alcança, continua o mesmo desconforto, a mesma dor, tá? que o aparelho fixo acaba gerando, porque... por que o Invisalign ele é um aparelho mais amigável, digamos assim? Porque ele é trocado, esses alinhadores eles são trocados semanalmente. O paciente ele vai receber uma série de pacotes, com 2 alinhadores dentro, que representam uma semana de tratamento. Então, nesse mesmo mês, que vamos usar o mês como tempo de entre uma manutenção e outra do aparelho fixo, que é o tempo clássico, o ortodontista, na hora da manutenção, ele precisa usar uma força que normalmente dure a maioria desse tempo de um mês. Então, por isso que depois daquela consulta de manutenção, o famoso apertar o aparelho, o paciente ficava naquele dia seguinte, durante uns 4, 5 dias, com aquela sensação de dor, de não conseguir encostar os dentes na hora de comer, era muito desagradável. Com o Invisalign isso não acontece, porque essa força que teoricamente a gente coloca no aparelho fixo, ela é dividida por 4. Bom, e claro que as pessoas lá de casa devem estar pensando assim, bom, mas aí realmente, se ele entrega, vamos supor, tantos aparelhos, né, por semana, enfim, é um tratamento muito mais caro. Em termos de comparação, é isso, eu digo com os brackets, né? Ele é muito mais caro, mas ele entrega um custo-benefício, ou ele não é tão caro quanto a gente imagina? Podem ser feitos pacotes, como é que funciona? Sim, vamos lá. Primeiro, em relação às vantagens. Tudo que é muito melhor, às vezes, custa um pouco mais caro. E a tecnologia também, né? Então, assim, conforto, ele é removível, então a gente consegue tirar para higienizar, a gente consegue passar fio normalmente. Ele é muito mais rápido, então tu terminas um tratamento ortodôntico hoje em dia, que nem eu te falei, às vezes em 3, 4 meses. Isso com o aparelho fixo. E fora que as pessoas nem perceberam que tu estava em tratamento, porque não deu para ver. Exatamente, que é uma outra vantagem. Então, ele é invisível, ele não te atrapalha na tua vida social. Então, tu vai ter uma série de vantagens. Inclusive isso que eu ia te falar da questão da alimentação, por exemplo. Ele não atrapalha em nada. Não atrapalha em nada, diferente do aparelho fixo. Ele tem que ser retirado? Não... Tem que ser retirado. Na alimentação. Ele deve ser usado o dia inteiro e preferencialmente ser retirado para alimentação e quando o paciente for tomar líquidos quentes, porque o calor pode alterar dimensionalmente o alinhador. E quem quiser, por exemplo, pôr essas facetas, né, que a gente vê hoje muito nos dentes, quer dizer, e está em tratamento, precisa terminar primeiro para depois colocar essas facetas? Tanto faz. O Invisalign ele só não vai conseguir movimentar dentes unidos, ou seja, aquelas próteses fixas de mais de um dente, aquelas famosas pontes fixas. Então, isso o Invisalign não vai conseguir movimentar e nem os implantes. Agora, se o paciente, o ideal, né, Regina, é que o paciente faça o tratamento ortodôntico e depois faça as facetas, porque a gente, inclusive, dentro do planejamento com o Invisalign, a gente pode prever na programação, no planejamento do aparelho, a gente pode prever as larguras exatas que a gente vai querer deixar para as facetas serem feitas. Então, o paciente pode ter o dente mais menos largo, assim, miudinho, sabe? Que nem os meus. E o paciente pode querer aumentar, exatamente. Então, se o paciente quer aumentar... Hoje se faz esse processo também da gengiva, né? Sim. De subir a gengiva para que o dente fique maior. Essa é uma cirurgia bem interessante, eu inclusive faço lá no consultório, que é o recontorno gengival, que tem uma indicação, tá? Não é todo paciente que é eleito para fazer esse tipo de procedimento. Depende, né, também do ele tem que ter, de fato, a gengiva realmente cobrindo a parte do esmalte, porque a gente não pode também levar a gengiva
para muito além do limite do esmalte do dente, porque o esmalte chega uma hora que ele acaba. Claro. Então a gente pega e recontorna esse dente e devolve o tamanho que ele deveria ter. Então a gente faz um recontorno gengival, claro que a gente tem que mexer um pouquinho na estrutura óssea, mas a gente recontorna essa gengiva e devolve aquela anatomia bonita da gengiva e uma maior exposição dos dentes. Doutor Luciano, quero agradecer demais a presença aqui no programa, todos esses esclarecimentos. As pessoas com certeza hoje estão muito mais preocupadas com o seu sorriso, né? E tem aí uma gama de tratamentos e coisas bacanas para se fazer. Gente, eu queria aproveitar para chamar agora a doutora Virgínia Lobato Flores, né, que vai falar da renegociação de dívidas. Você renegociou, né, lá no início. Quer renegociar de novo? Bom, aí não sei. É com a doutora Virgínia. Vamos lá, Virgínia. Oi, Regina. Hoje, último domingo do mês de julho. E aí, como estão suas finanças? Conseguiu renegociar tudo direitinho? Não está sendo fácil para todo mundo, não. E a gente conversou já sobre isso lá no início da pandemia. E a maioria das concessões de descontos ou suspensões previam 3 meses. E agora que já ultrapassamos 120 dias? Nós elencamos aqui para o programa 3 situações específicas sobre dívidas e situações jurídicas que estão sendo dadas para o caso. A primeira delas é o financiamento imobiliário. A Caixa Econômica Federal, e aí seguida por outros bancos, havia suspendido, colocando a parcela para frente, 3 meses, ou seja, 90 dias do financiamento imobiliário. Por conta dessa extensão da pandemia, automaticamente foi acrescido mais um mês, ou seja, passou para 120 dias. Não há necessidade, no caso da Caixa Econômica Federal, do mutuário procurar a Caixa. A prorrogação para os 4 meses ela acontece de forma automática. Em relação a bancos privados, é interessante sim que o correntista procure o banco e tente negociar a prorrogação das parcelas, tendo em vista a manutenção da pandemia e principalmente aqui no nosso estado, onde a maioria está em bandeira vermelha e o comércio, a maioria das profissões ainda estão impedidas de funcionar. Um outro ponto que nós vamos trazer que não falamos outra vez é a questão do FIES. Depois da nossa conversa, foi promulgada uma lei especial que suspende o pagamento do financiamento estudantil até dezembro de 2019. Então, neste caso, já está previsto uma prorrogação maior e todo o financiamento vinculado à questão estudantil ao FIES não precisa ser pago até dezembro de 2020. Importante que a pessoa deve aderir, não é automático. Então, procure, entre no site, se informe e participe aí desse benefício que o governo está concedendo. Um outro benefício trazido pelo governo, que é o terceiro ponto que nós vamos abordar aqui, diz com dívidas fiscais. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, também por meio de uma portaria, trouxe o benefício de parcelamento de dívidas, tanto para pessoas físicas, tanto para pessoas jurídicas. E neste ponto tem um benefício bastante significativo, que é a isenção de até 100% da multa e juros desse débito. Podem participar, como eu disse, pessoas físicas e principalmente aí nessa questão a gente tem dívidas de imposto de renda, de algumas outras questões bastante relevantes, e as empresas de pequenos, médio porte. Qual é a condição que a portaria? A parte que vai buscar esse benefício, ela deve demonstrar que sofreu alguma perda financeira por conta do coronavírus, da pandemia do coronavírus. Então, não é simplesmente solicitar. Então, pessoa física, um desemprego, uma suspensão do contrato de trabalho, diminuição de renda, ou na pessoa jurídica, diminuição de funcionários, fechamento do seu negócio. Então, é necessário fazer a prova de que houve sim esta redução de rendimento bruto e, por conta disso, solicitar ali junto à Procuradoria um desconto de até. É com base na análise dessa documentação que a Procuradoria vai analisar qual será o desconto concedido.
Além disso, o parcelamento de 100 parcelas teve um acréscimo para 133 parcelas, onde a parcela mínima é de R$ 100 para a pessoa física e de R$ 500 para a pessoa jurídica. É um momento de exceção, né? Os benefícios estão aí para serem usados e a gente traz a conhecimento do pessoal de casa alguma dessas situações. Uma boa noite e até o próximo domingo. Tchau, tchau! Bom, você aí já deve estar pensando, né? Quando tudo isso passar, vai querer tirar férias, descansar num lugar legal, um lugar calmo, mas com ótima infraestrutura, é claro, né? Então não perca mais tempo procurando na internet. Escolha já as opções de mercado do nosso litoral com a construtora Mazef. Nem pense mais em aluguel. Adquira um imóvel na praia. O Grupo Mazef tem as melhores condições para você, né? Osório, Tramandaí, Capão da Canoa. Entrada? Bem pequenininha, todas as facilidades de pagamento. Você pode parcelar em 60 vezes direto com a construtora, né? E claro, depois só aproveitar o litoral gaúcho. No mercado gaúcho e catarinense, há mais de 30 anos, trabalhamos todos os dias para realizar sonhos e fazer você feliz. Com uma equipe experiente e um nome sólido no mercado, não abrimos mão da qualidade e alto padrão de excelência em todos os nossos projetos. Descubra a melhor maneira de curtir a vida com a construtora Mazef, em Tramandaí e Osório. Grupo Mazef Construções. Hora de falar de moda com o meu diretor Adriano Sescani. Você acha que o seu armário tá super bem, tá com as peças todas completinhas, você tem tudo que você procura na hora de sair? Aí que tá, há controvérsias, viu? Porque tem peças que são essenciais no armário. E é sobre isso que o Adriano vai falar agora. Oi, Adriano, tudo bem? Oi, Regina, tudo bem por aí? Diz o ditado que um homem de estilo e elegância não precisa de muitas peças no guarda-roupa para se vestir bem. Ele necessita das peças certas. Então, hoje, vou trazer uma pequena lista de roupas, acessórios e calçados que não podem faltar no armário do homem contemporâneo. São poucos itens, mas os chamados coringas. Lápis e papel na mão, ou para quem prefere, um tablet ou celular mesmo. O primeiro da lista é um blazer, mas vejam bem, não é um casaco do terno nem do costume, que chamamos de paletó. O blazer é uma peça comprada separada e que pode ser usada com calça jeans, de sarja, de alfaiataria e até mesmo com bermuda, dependendo do estilo que você quer fazer. As cores mais indicadas são o azul, que até já falei aqui no programa sobre a versatilidade dessa peça, ou tons terrosos, como bege e marrom, porque combinam com várias cores. Tenha pelo menos 3 modelos de camisas. Uma branca, que também já fez um vídeo mostrando 7 looks diferentes, que podemos fazer com apenas uma peça. Uma camisa casual estampada, pode ser xadrez, que é bem masculina e vai muito bem, obrigada, com qualquer situação informal. E uma jeans, que é um clássico e não poderia ficar de fora desta lista. Em relação a calças, 2 jeans estão de bom tamanho, uma mais tradicional e outra mais despojada. Eu incluo também uma de sarja. Para começar, escolha a crua, que vai ser muito útil. Uma polo tem que ter, tá? Eu sei que muitos caras entortam o nariz para ela, mas não adianta. Ainda é uma peça elegante, deixando o homem bem vestido em qualquer ocasião. Acreditem. 2 suéteres. Eles vestem muito bem o homem em qualquer estação do ano, inclusive no verão, onde a temperatura é mais amena à noite. Os lisos e de cores neutras são mais fáceis de combinar com outras roupas. Agora aqui no inverno, um casaco de lã de qualidade é indispensável. Escolha entre preto, cinza ou azul marinho. Mas claro, preto é sempre preto e deve ser, sem dúvida alguma, a primeira compra para quem não tem uma peça desse tipo. Um sapato de couro é obrigatório, porque em algum momento você vai precisar, mesmo não usando com tanta frequência.
Qual cor? O preto é o mais comum e usado. Não esqueça de ter um cinto de couro da mesma tonalidade do calçado. O cinto deve sempre combinar com o sapato. Além do tênis esportivo, que usamos na academia, na caminhada ou na corrida, todo homem precisa ter um sneakers, que é um calçado mais casual. Por quê? Porque tênis esportivo só é usado na prática esportiva. Em qualquer outra ocasião, usamos o tênis casual, que é o mais indicado. Vamos falar de terno? 2 ternos é o ideal. Eu aconselho um azul marinho, que é o pretinho básico dos homens, e um cinza. Estes 2 nunca vão te deixar na mão. Ou então um terno e um costume, que não tem o colete. E para encerrar, tenha um bom relógio, que é a joia do homem, e um perfume com uma fragrância poderosa. Bom, tendo isso de partida, depois é só ir incrementando o guarda-roupa, sempre comprando de forma consciente. Gostaram das dicas? No meu Instagram tem muito mais. Entrem lá e me sigam. E também no meu blog, donosdagaveta.blogspot.com. Um abraço, se cuidem e até mais. Bom, conversar com a Silvia no ambiente dela é melhor ainda, né? Que é a casinha dela aqui, a Up Models. E aí, vocês sabem como a gente já está aqui, né? Com alguns programas. A Silvia, hoje a gente vai falar sobre expressões da vida de modelo. Sim, porque qualquer área, eu acho que tem essa coisa das expressões específicas, sim, né? Sim. Por exemplo, jornalismo tem muito isso também. E aí quem tem vida de modelo também tem que conhecer algumas expressões da rotina. Por exemplo, casting, booker, job, departamento de new faces, que até a Silvia já falou aqui num dos programas. Isso é imprescindível, Silvia, que as crianças e adolescentes e modelos em geral saibam o que são essas expressões? Para nós, é um prazer estar recebendo o programa aqui na nossa casa, aqui na Up Poa. Então, sejam todos bem-vindos. Para nós é bem importante para a gente não ter que se explicar cada vez que a gente manda um teste, por exemplo. Então a gente entra em contato com o modelo e a gente vai falar, tá entrando um job que vai ser em determinado dia, a gente vai precisar que tu faça um self-tape. E se eles não... Gente, eu já tô... Para um pouquinho, então stop. Vamos já começar a dizer pro povo lá de casa que ainda não aprendeu e que vai vir na Up Models, né, para fazer, enfim. O que é? Vamos começar com job. Job são os trabalhos. São trabalhos. Quando a gente ligar para o modelo e dizer, tu tá pré-selecionado para um job, é porque tu tá pré-selecionado para um trabalho. Ele já tem que fazer festa, porque já tá selecionado para fazer um trabalho. Pode, comemora. Casting. Casting são os testes. É a pré-seleção para um teste. Self-tape, tu disseste? Self-tape. A gente vai falar mais pra frente um pouquinho sobre o que é exatamente o self-tape. No atual momento que a gente está passando, os testes não têm sido presencial, têm sido remotos, né? O modelo se grava em casa. Sim, a gente já falou aqui no programa, a gente já falou. Tá, mas então o self-tape é isso. Self-tape é um vídeo caseiro. Booker é o que é a Silvia. Booker sou eu. Booker é a profissional que encaminha o modelo para o trabalho. Bom, agora vem aquela dúvida assim, pro casting, o que precisa para ser selecionado? Ter o perfil. Primeira coisa. E o perfil é muito amplo, porque varia de acordo com a campanha. Mas tu vai passar, por exemplo, digamos que as lojas Renner te chamaram, querem fazer um casting, né? Tu vai passar que tipo de perfil que vocês estão procurando? Ou tu vai dizer para a pessoa, olha, eu te selecionei porque tu está no perfil pedido? A Renner vai me pedir, eu vou fazer uma campanha, eu tenho uma roupa tamanho X, preciso de crianças de determinada altura, ou de determinado tamanho de pé, ou de determinada etnia. Eu vou encaminhar todos os modelos que estão dentro do solicitado e eles vão escolher o que eles estão buscando na campanha deles. E também é interessante a gente falar o seguinte, que para Up Models, por exemplo, o casting, a gente diz assim, tem uma pessoa, 2 pessoas que foram selecionadas. Mas para vocês é preciso montar todo um casting. Todo um casting. A gente tem que ter um casting bem amplo para que a gente possa atender todos os nossos clientes. Porque a Up trabalha desde o bebê até o vovozinho. Então, quando o cliente precisa para uma campanha de Renner,
vai ser um tamanho de roupa. Mas quando a gente faz uma campanha sapato, é um tamanho. A gente gravou Melissa recentemente. Então eles precisavam de uma criança com pé 21, porque era bebê. A gente não podia mandar a menina de 6, 7 anos, a gente precisava mandar uma bebê com pé 21. Já aconteceu de mudar, por exemplo, o perfil no meio de um trabalho? Porque, por exemplo, tu não está localizando pessoas naquele perfil? Eles buscam outra agência. Ah, por quer isso dizer, a marca nunca muda o casting, ela nunca muda o perfil. Dificilmente. Pode acontecer quando tem teste presencial, de o cliente, ele imaginou que para aquela campanha específica ele ia querer uma menina castanha de 6 anos, um exemplo. E lá quem se saiu melhor foi uma ruiva de 6 anos, porque o teste era dentro daquela faixa etária. Ele ia acabar mudando, mas dificilmente ele vai mudar pela agência, ele vai mudar sim por conta da desenvoltura do modelo no teste. Bom, as pessoas que vêm procurar a UP Models, elas geralmente ficam num arquivo, como é que vocês acham essas pessoas? E também tem uma coisa que acho que a gente tem que esclarecer, porque às vezes a pessoa diz assim, bom, mas agora eu estou na UP Models, então eu sou contratada, eu vou ganhar, né, Não, na verdade ela vai ganhar por job, que nem tu disseste. Isso. E é bem isso, quer dizer, tu tens onde buscar essas pessoas? É tudo separado por perfil? Como é que funciona? A gente tem um sistema, um banco de dados com todas as características do modelo e onde quando o cliente busca, precisa de uma menina de 10 anos, ruiva, de 1,50 m, que saiba patinar. Então a gente busca no nosso sistema exatamente o que a gente precisa e ele vai nos trazer os perfis. Dali a gente encaminha direto para o cliente. Antes de ir para o intervalo, só quero uma pergunta, uma resposta rápida. Como a família pode identificar um booker verdadeiro? Analisando as redes sociais das agências, buscando quem são os clientes, porque o que traz a seriedade de uma agência são os clientes que ela tem. Então, se vocês procuram na rede social e vê que só tem foto de estúdio, que só tem foto caseira, não tem um trabalho sério por trás, não tem uma cartela de clientes, pesquisem um pouco mais. Desconfiem, exatamente. Tá bom, gente. A gente vai pro intervalo, daqui a pouquinho, claro que tem muito mais programa da Regina. Sujar toda a casa com respingos de tinta. Pintar não precisa ser complicado. Chegou o Renova, o creme de pintura da Coral. Menos respingos, menos sujeira. Não complique, pinte com Coral Renova. Bom, quem acompanha o programa da Regina sabe que a gente mostrou aqui, lá no início de março, né, no verão mais ou menos, o Teatro do Museu do Trabalho, que estava sendo reconstruído, que tinha toda uma homenagem aí, né, ao Ronald Hard, quer dizer, com a companhia Ronald Hard. E estava sendo um trabalho lindo, nós mostramos inclusive os bastidores desse trabalho lá no teatro. E o Vinícius estava com a gente, né, conversou com a gente nessa entrevista, também nos mostrou lá o trabalho que estava sendo feito, braçal, inclusive, porque ele estava lá trabalhando, né? E daí, gente, veio a pandemia. E pegou, claro, de cheio, não só a área cultural, né, como todas as áreas a gente tem visto, mas também a gente sabe que a área cultural vem sofrendo muito, né? Toda a área cultural, a música, enfim, teatro, a gente não sabe quando vai voltar. Uma coisa mas bem eu queria, forte. Vini, que tu nos contasse agora, e agora, né? Como é que tá agora essa questão do Teatro do Museu do Trabalho? Então, para todos os espaços, teatros, para todas as pessoas, para todo mundo que foi pego pela pandemia, acho que a gente tem que aproveitar esse tempo de recesso para brincar de formiga. Sabe aquela fábula antiga da formiga e da cigarra? Eu acho aquilo ali fabuloso justamente porque a gente está tendo
obrigatoriamente, forçosamente, que parar para pensar a maneira como a gente se porta, parar para pensar a maneira como a gente organiza as coisas, parar para pensar naquilo que a gente quer fazer e naquilo que a gente já fez. Pois é, e Vini se fala muito dessa questão do novo normal, né? Que não é mais aquele que a gente tinha, enfim. Em cima disso, o que vocês estão planejando fazer nesse espaço? Quer dizer, como é que vocês receberiam essas pessoas que, aliás, quando tudo melhorar e vai melhorar, vão estar ávidas, com certeza, para ir ao teatro? Então, tem até uma coisa que foi engraçadíssima. Esses dias eu estava conversando com uma amiga infectologista e ela disse assim, cara, a gente está falando sobre novo normal, mas existem muitos protocolos que estão sendo ditos como novos, que já são muito antigos. Ou e que deveriam ter sido cumpridos e nunca foram. E dentro da saúde eles já são praxe. Então, de verdade, agora quando a gente começar a afrouxar as rédeas para a pandemia, quando a gente começar a sentir que a gente está mais seguro, ou que tem vacina, ou... Gente, não é para sair lambendo maçaneta. Não, calma, não precisa. Pior é que tem que dizer isso, gente, porque as pessoas têm essa... Isso também é um problema, é a falta de sensibilidade das pessoas. Muito. Né? Falta de empatia, que é o que a gente... E é muito delicado isso, porque a gente está o tempo todo pensando no nosso umbigo. Mas não, a gente não vive sozinho. E aí, assim, pensando nisso que a gente está começando a construir conteúdos dentro do teatro, que sejam para desopilar, que sejam aproveitando toda a nossa bagagem. Aliás, falando nisso, eu quero aproveitar aqui no meio do papo com o Vini, porque a gente tem visto muitas pessoas construindo, é isso mesmo, né? Esse novo conteúdo de quarentena, porque as pessoas se identificam muito, né? Exatamente. Com tudo que a gente, todo mundo está tendo que viver. Então eu queria mostrar agora para vocês um sketch, foi feito aqui pelo Vini, claro, né? Para você rir um pouco aí, quem sabe se identificar sobre a quarentena. É isso aí. Análises da pandemia. De mim, você sabe que a casa é sempre sua, bem assim. Olhos nos olhos. Quero ver o que você diz. Para viver uma vida criativa. Devemos perder o erro de errar. Olhos nos olhos. Quero ver o que você diz. Quero ver como suporta viver tão feliz. Like a lonely, feeling like a movie album. Atenção. I should probably warn you, I'll be just fine. No offense to you, don't waste your time. Here's why. Because I'm happy, I'm alone. If you feel like a room out the roof. Because I'm happy, I'm alone. If you feel like happiness is the truth. Because I'm happy, I'm alone. If you know what happiness is to you. Because I'm happy, I'm alone. If you feel like that's what you want. Vai sacudir, vai abalar. Alô? 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 É o André. André? O que aconteceu, meu filho? Doutora, eu queria saber se está tudo confirmado para nossa consulta das 5h30, porque eu estou um pouco ansioso assim, de sair na rua, porque faz 92 dias que eu não saio na rua, então tudo que acontecer agora é uma coisa muito nova para mim. Eu não sei exatamente como é que eu posso fazer ou proceder, mas eu acho que é super... Mas que horas são?
São 5 horas agora. André, são 5 horas da manhã. A consulta é 5:30 da tarde, inferno. Tá, com licença. Chora. Bom. Gostou? Adorei. Então tá bom. Gente, mas não tem, né? É assim, ó, todas as situações, todo mundo tá tendo que... E é um pouquinho do absurdo de cada dia que a gente vai fazendo, assim, essas coisas que são maravilhosas e são novas, é repensar. Se a gente for ver a história da gente, da humanidade, a gente já passou por várias situações muito parecidas com essa. Mas a gente nunca teve tanto acesso à informação como a gente tem hoje. E é que assim, ó, a nossa geração não tinha passado. Exatamente. A gente sabe da história, mas a nossa geração pra nós é nova. Pele, assim, sentir como é que é a coisa. Vini, aí a gente estava falando então antes sobre essa questão do espaço do teatro, né? Como é que vocês pretendem fazer? Quer dizer, claro, além do álcool gel, além de toda essa história, como é que vai ser a disposição, por exemplo? Faz tempo que eu não vou. Isso é super importante, porque assim, há algum tempo a gente já vem, claro, desde que a gente tem as normas de PPCI dentro do estado do Rio Grande do Sul, que são super rígidas e são super importantes, a gente vem repensando e estruturando formas para garantir que o público tenha o acesso de forma segura, através dessas normas de PPCI, e aí aproveitando que a gente está nesse período de não podemos usar o espaço, para repensar o espaço, vamos aumentar o distanciamento, vamos aumentar a circulação de ar da rua, porque existem estudos que comprovam que com circulação de ar da rua, os ambientes se tornam menos propícios a essa infecção. Mas é difícil, porque às vezes o teatro não tem janela, por exemplo. Pois é, e aí assim, tem alguns teatros que são já seculares, né, que são abertos. E foram palcos de grandes espetáculos e grandes... Estilo arena também, Estilo arena, então assim... A gente está pensando de que forma a gente vai conseguir construir esse novo teatro, ou essa teatralização dessa situação. Qual seria a lotação hoje do Teatro do Museu do Trabalho? Na lotação que a gente conseguiu lá em março, quando a gente estava readequando a primeira etapa, que era, né, de formação, a gente tinha chegado a 180 lugares. O que vai diminuir. O que vai diminuir. Então a gente vai aproveitar agora para pensar assim, se vão ser só 80 lugares, se a gente vai reduzir pela metade, se a gente vai... Porque tem não só pela questão da distância lateral, mas a gente também tem que pensar na distância de uma pessoa para outra, nas fileiras. Também pensar assim, a gente vai aumentar a circulação de ar abrindo janela, aproveitando que lá era uma doca, é um espaço antigo. A gente está repensando tudo isso, tem uma equipe de arquitetos que estão nos ajudando, nos auxiliando. E o espetáculo, por exemplo, que vocês voltariam seria o mesmo que seria lá em março? Sim. Então, apesar de eu não estar aparecendo nesse momento o Aladdin, eu vou voltar a ser o Aladdin. Sim, ele foi, inclusive é verdade, já tava, né? Tava mais moreno, tu tava mais magro, com menos camadas de roupa também. E outra coisa que eu acho bacana a gente falar, Vini, é que, claro, como todas as áreas, a gente já falou que precisam se reinventar, né? E vocês estão com umas telas também bem legais. Exatamente. Que são as da Lisa Ros, né? Isso aí. E que, aliás, é uma fotógrafa maravilhosa, já trabalhei com ela, né? Super querida. Exposições, enfim, é muito legal. E como é que funciona isso? Quer dizer, vocês também estão comercializando essas telas? Sim, em 2000 e antes da pandemia, né, bem antes da pandemia, foi feito o espetáculo Corcunda de Notre Dame em Paris, que é um espetáculo... Foi um espetáculo lindo, assim, dirigido pelo Ronald Hyde, no qual foi a minha entrada na companhia. Junto a esse espetáculo, foi produzida uma sessão de fotos na Catedral Notre Dame, e essas fotos, né, essas imagens, elas traziam a perspectiva do Corcunda olhando para aqueles espaços. Então, não são quaisquer imagens da Catedral de Notre Dame, são imagens que né, tentam simular a perspectiva do Corcunda olhando para tudo aquilo. E aí a gente ficou com essas imagens no acervo, né? Algumas dessas imagens ficaram com a Lisa Ros, outras imagens ficaram com a Karen Hade, e a gente hoje optou por comercializar essas imagens
para fazer alguma renda, né? Porque como a gente está parado, somos alguns dentro da companhia, temos todas as contas referentes ao espaço, à produção do espetáculo, são muitas coisas, né? E a gente está tentando criar aí uma forma de fazer essa renda e fazer também com que essas telas não fiquem paradas, que outras pessoas possam ter acesso, ter acesso e o prazer de olhar para aquelas imagens que são tão lindas. Colocá-las em casa, enfim. E daí elas vão estar lá no nosso Instagram, que é Companhia Ronald Hard, Companhia Teatro Infantil Ronald Hard vai estar lá. E a gente também vai estar disponibilizando elas no link do nosso site. Aí depois eu peço pro nosso querido diretor, Adriano Sescani, botar direitinho para a gente poder ter esse material comercializado. Daí o pessoal que tiver interesse entra em contato. E vão ser felizes, né? Vida que segue. Vida que segue. E vai seguir logo, se Deus quiser. E a gente vai se livrar desse coronavírus. E que também a gente consiga que a nossa cultura realmente seja valorizada, né? Não só o teatro. É super importante, assim. Música, e vamos ajudar os artistas, gente, porque realmente os artistas estão vivendo talvez uma situação pior do que a de muitas outras áreas. A gente é o primeiro setor a cair e o último setor a voltar, né? Sim. No meio de toda essa crise, porque todo mundo para e a gente entende isso. Mas eu como artista e eu como pessoa, acho que é legal a gente estender essa rede para que a gente possa se solidarizar com as realidades de todo mundo. E agora eu queria, falando nisso, inclusive de situações de emergência, né, queria chamar aqui o meu comentarista financeiro, digamos assim, que é o Léo, né, que hoje vai falar sobre isso, né, como utilizar dinheiro, enfim, reservas, né, que a gente tem em situações de emergência. Oi, Léo, seja bem-vindo. Olá, Regina, tudo bem? Pois é, Regina, essa crise está deixando várias lições, né, para todos nós. E uma delas é a importância de termos uma reserva de emergência para imprevistos, né? Na verdade, eu até acho, Regina, que momentos imprevisíveis na nossa vida representam até mesmo a regra e não a exceção, não é mesmo? Infelizmente, somente 2 entre 10 brasileiros fazem algum tipo de economia, né? E o presidente norte-americano John Kennedy, ele cunhou a famosa expressão de que a hora de consertar o telhado é quando o sol está brilhando, e não em momentos de chuva, né? Como nós estamos atravessando agora no país e na economia mundial. Então, Regina, a reserva de emergência ela serve exatamente para isso, para algum tipo de gasto inesperado, né? Como um relacionado à saúde, ou conserto de um carro, ou momento de desemprego, né? Que pode acometer qualquer pessoa, né? Durante a sua vida. E essa reserva, então, ela vai formar um colchão financeiro que vai absorver os impactos da nossa queda brusca, né? Dos nossos rendimentos, ou do nosso salário, né? Ou mesmo, como eu disse, uma elevação súbita das nossas despesas, com algum tipo de gasto imprevisto. E assim, com essa reserva, esse colchão, nós podemos manter o mais inalterado possível o nosso padrão de vida, né? É como se fosse um seguro, né? Em momentos de aperto. E hoje em dia, grande parte da população não tem mais estabilidade profissional, né? A maior parte das pessoas são autônomas, né? Trabalham por conta própria e, por isso, temos cada vez mais a importância de termos a nossa própria reserva financeira. Regina, o tamanho dessa reserva, né? Pela minha experiência profissional, eu vejo que varia de pessoa para pessoa. Não existe uma fórmula que se aplica a todos, né? De forma geral. Vai depender muito da condição, né? Se a pessoa tem um emprego estável, ou às vezes o cônjuge tem uma outra renda, ou um emprego estável, né? Se a pessoa tem filhos, e também, por exemplo, se ela tem o seu montante de gastos fixos, por exemplo, como um aluguel, né? Existem despesas que você consegue cortar mais facilmente no caso de um aperto, outras não, né? E aí a pessoa, ela precisa ter a clareza das suas despesas. Ela nunca vai conseguir formar uma reserva financeira, né, uma reserva de emergência, se ela não souber claramente para onde está indo o seu dinheiro. E também não conseguir conter os gastos supérfluos, né? Eu digo sempre que os desejos humanos são ilimitados, né, mas os recursos não são.
Então, se houver esse descompasso permanente entre despesas e receitas, né, no orçamento familiar, no orçamento doméstico, a pessoa nunca vai conseguir economizar e destinar parte dos recursos para formar essa tão importante reserva. E para esse controle, né, Regina, hoje em dia tem várias ferramentas, né, aplicativos, planilhas, né, que a pessoa pode facilmente acessar pelo celular. E isso já vai fazer uma enorme diferença, esse controle regular, né, dos seus gastos. Depois dessa análise, ela precisa mapear, né, obviamente, suas possíveis fontes, né, de recursos, de renda, ou mesmo, por exemplo, a velocidade, a capacidade de transformar algum tipo de bem que ela tem em dinheiro, em recursos, né? Ou seja, em gerar liquidez no curto prazo. Pode ser que, por exemplo, no momento de aperto, ela consiga mais facilmente se desfazer de um bem, de um ativo, né? Às vezes, se ela tiver parte do patrimônio dela, uma parte substancial, por exemplo, em títulos do Tesouro ou mesmo em aplicações financeiras. Essa reserva, Regina, ela tem que ser no mínimo entre 10% a 20% do patrimônio de uma pessoa, né? Então, o que ela faz? Uma vez tendo constituído essa reserva, ela tem que aplicar, obviamente, investimentos de baixo risco, né, em alta liquidez. Como eu já mencionei, uma alternativa pode ser títulos do Tesouro, alguns títulos do Tesouro. Também alguns tipos de fundos de investimento de baixo risco, ou mesmo, por exemplo, CDBs, né, com liquidez diária. Mas é importante a pessoa não cair em pegadinhas de banco, que geralmente oferecem transferir automaticamente o dinheiro parado na conta corrente para alguma aplicação financeira. Por conta da maior parte desses investimentos não são vantajosos e tem uma alta taxa de administração. Então, Regina, é muito importante nós não esperarmos a próxima crise para aí sim nos prepararmos, né, constituir essa reserva. E todos nós sabemos o impacto, né, que o estresse nas nossas finanças ocasiona na nossa própria saúde física e mental. E como nos lembra, né, a famosa frase, passagem bíblica, né, na vida nós temos tempos de vacas gordas e de vacas magras, né? E é exatamente nesses momentos de fartura que nós precisamos nos preparar adequadamente para esses momentos desafiadores que enfrentaremos na nossa vida. Desejo a todos uma ótima semana. Hora de falar de cinema, cinema em casa, né? Você sabe, a gente está em quarentena, mas é claro que o Alê Salcer está colaborando e muito com várias dicas de filmes bem legais, né? Das plataformas de streaming, é só a gente escolher. Então, estou louca para saber qual é a sugestão de hoje. Oi, Alex, tudo bem? Oi, Regina e todo mundo que tá ligado, claro, aqui em mais um Pop Top Cine no programa da Regina. Bom, hoje eu trago aqui o filme The Old Guard. Para quem achou que não ia ter mais nenhuma sensação nessas plataformas de streaming ou nenhum lançamento, se enganou. Porque esse aqui é uma produção da Charlize Theron, que aliás tem feito os últimos filmes dela sempre com uma produção dela, sejam dramas, sejam comédias ou filmes de ação, e que onde ela coloca o dedo tem dado muito certo. Além de ser uma grande atriz, ela é uma excelente produtora de cinema. Esse filme aqui traz uma fotografia maravilhosa, tá? São locais, eles viajam pelo mundo. E por que eles viajam pelo mundo? Bom, eles trabalham como mercenários, eles trabalham como pessoas, um grupo de soldados, né? Um grupo de pessoas que faz trabalhos específicos para os governos no nosso planeta, tá? Só que eles são diferentes, né? Por que eles são diferentes? Bom, eles são personagens imortais, são soldados imortais. Característica desse filme é inspirado num HQ do mesmo nome e foi uma sensação para quem curte esses HQs. Eu confesso que não é muito a minha praia, mas ao assistir o filme eu me encantei com toda a história desses personagens. O roteiro é extremamente alinhado, tá? E tem umas novidades bem legais que eu acho que preciso falar aqui. Que é, junto dos protagonistas, né, desses soldados imortais, tem um casal de gays e que traz à tona essa discussão, que eu achei muito interessante. Também temos ali a ótica de uma soldado
que entra, né, que se torna imortal, que é mais uma dessas que entra para esse grupo, simplesmente porque precisa haver uma substituição futura, né, dentro desse grupo, e ela entra exatamente nisso. E eles têm sonhos, na verdade, que fazem com que eles se encontrem, né, quando esse tipo de situação acontece. Então o roteiro não deixa nenhuma aresta, não faz com que a gente com que ele cai em descrédito. Isso eu achei muito legal, tá? É uma menina negra, aliás, que faz uma soldado, que tem uma história muito triste de vida e que reflete, na verdade, o que acontece nos Estados Unidos, um pouco dessa questão da dificuldade dos negros se colocarem no mercado de trabalho. Eu achei muito legal isso daí, tá? E outra questão, claro, é o fato desses soldados serem imortais. Característica entre todos eles. Eles eram realmente soldados em suas gerações, tá? Alguns ali estão há muitos e muitos anos sendo imortais e fazendo com que as situações do nosso planeta sejam resolvidas em parte por eles. E tem uma coisa muito legal no filme que ela fala. Isso aqui aconteceu, você não sabe o que aconteceu em São Paulo em 1834. Bom, quando ela fala essa frase, eu fui buscar na internet, claro, eu descobri que é um dos assuntos mais procurados do Google. O que aconteceu em São Paulo em 1834? Bom, eu não vou contar, mas eu vou pedir que vocês entrem no Google, acessem lá, que vocês já imaginam o que vai vir na sequência desse filme. Porque sim, o filme vai ter uma sequência com bons vilões, porque isso já deixou o gancho ali no filme também, e com a certeza de manter esse elenco maravilhoso dessa história. The Old Guard, nas plataformas de streaming. Fiquem ligados. Até o próximo Pop Top Cine. Então vamos para o nosso momento beleza de hoje, Botoclinic Passeio Zona Sul e Botoclinic Moinhos. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre marcas de produto. Como eu já falei em vídeos anteriores sobre marcas de preenchedor, hoje eu vou falar sobre a marca da nossa toxina botulínica. Então, pessoal, todo Botox é toxina botulínica, tá? E a gente usa o Botox da Allergan. Ó, vou mostrar o vidrinho pra vocês. Certo, pessoal? Então a gente usa aqui o Botox mesmo. Existem várias outras marcas de toxina botulínica, como Botulim, Botulift, Procin, Xiaomin, Dispor. Aqui na clínica, atualmente, a gente trabalha com o Botox da Allergan, tá? E também é importante falar sobre a diluição do Botox. Aqui na clínica a gente dilui a toxina conforme a orientação do fabricante, tá? Então a gente segue todas as orientações da Allergan para a diluição da toxina, para ela ser o mais eficaz, o mais ágil e o mais estável possível. Certo. Para esclarecer também, além da diluição ter que ser feita corretamente, para maior eficácia da toxina botulínica, também existe a conservação que tem que ser feita adequadamente, né? Tem a temperatura exata que o Botox tem que ser conservado, tem que ter um cuidado bem especial com o frasco. Então são todos esses cuidados que a gente tem que ter para o produto estar íntegro para a gente poder aplicar nos pacientes. Isso é bem importante e aqui na clínica a gente tem todo esse cuidado. Então, pessoal, ao longo dos vídeos a gente vai mostrando um pouquinho da nossa rotina, das marcas dos produtos que a gente usa, da forma que a gente faz os nossos procedimentos. E qualquer dúvida vocês podem nos chamar no direct, no WhatsApp e logo mais espero atender todos vocês. Chegou aquele momento que quem é apaixonada por óculos sabe e adora aqui no programa da Regina, né? Eu, por exemplo, sempre digo, sou apaixonada, tenho coleção de óculos de sol e óculos de grau. Mas claro que a gente precisa ter alguns cuidados que nem sempre a gente tem, né? E eles acabam aí ficando lá jogados, não pode acontecer, porque afinal de contas custam caro, né? Então agora a gente vai com certeza lá para Ótica Visio para saber quais dicas de hoje. Olá, Regina, tudo bem? Hoje a dica não é uma dica técnica, hoje é uma dica estética de enlouquecer. E Regina, tu vai ficar louca. São modelos exclusivos
Na verdade não são armações, são obras de arte, né? Cada um desses modelos, eles são pintados à mão. Não são armações, né? São molduras. Elas são pinturas únicas que não se repetem, né? Cada modelo ele passa a ser único, né? Que é um design exclusivo com todas essas cores aqui de forma única. Isso é fantástico, né? Nós estamos recebendo agora novidade, design italiano, fabricação italiana com artesãos italianos fazendo essas loucuras aqui. Até eu tô louco, né? Pena que a armação não tem uma armação masculina, né? Só feminina. E olha só, olha que lindos, todos eles diferentes, né? Com formatos diferentes, um design com movimento que é interessante, ó, levanta a expressão. Todos eles são projetados para que tenham um conforto também, que não é só estética, né? Vamos sempre lembrar que além da estética tem a questão técnica de campo de visão, de apoio, de conforto. Isso é fundamental no óculos, né? Mas a beleza é uma loucura, né, Regina? Então, olha, até eu fico sem palavras para dizer, mas aqui, ó, vem nos visitar na Ótica Visio aqui para ficar enlouquecido, assim como eu tenho certeza que a Regina tá bem louca agora para vir aqui e vai levar todos, né, Regina? Bom, o domingo tá terminando, o programa da Regina também, mas é claro que na semana que vem a gente volta com muitas outras atrações. E agora, vamos encerrar com música, vamos aquecer aí em casa, tá bom? Música do Léo Vargas, ó. Beijo pra vocês, até domingo que vem. Pra quem não me conhece, eu sou Léo Vargas, eu sou um cantor independente daqui de Porto Alegre. Eu tenho 24 anos e eu canto pop. Eu canto desde pequenininho e agora eu tenho lançado as minhas músicas de forma independente e eu tô buscando aí viver da música, é um grande sonho. Então se você quiser me apoiar de alguma forma, você pode entrar no meu Instagram, que é @leovargasrocks, eu vou deixar aqui, tá? Pra que vocês possam ver. Tem as minhas músicas no Spotify, no Deezer, no YouTube. E eu também queria convidar vocês para assistir o meu primeiro clipe autoral, que se chama O Que Ainda Quer de Mim. É uma música muito bonita, eu gosto muito dela. Tenho um carinho imenso por todas as minhas músicas. Breve eu quero lançar mais músicas, então para quem não me conhece, já pode ir conhecendo, para que logo mais a gente tenha um repertório um pouco maior para ouvir. Muito obrigado e um beijo! Deixamos a distância entre nós dois e ainda não sabemos definir se ainda é amor. Pulamos cada onda desse mar, mas eu me afoguei em você. E você nem quis tentar me salvar. O que ainda quer de mim? Se não sobrou nada nem pra mim, não dá nem mais pra fingir que ainda restou algo de nós. Seguramos forte essa dor, esperando o tempo revelar se ainda é amor. Você deixou morrer o nosso altar e me fez acreditar em você. E você